Gênesis capítulo de número 3. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam. Fizeram o quê? Fizeram o quê? Se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Onde você está? Amém? Nessa manhã eu quero falar com você sobre um tema, e esse tema é: sempre haverá uma saída. Não é fuga, é saída. Sempre haverá uma saída. E ao longo desses minutos eu quero apontar essa saída para você. Eu quero te mostrar qual o caminho dessa saída. Talvez ao longo dessa semana você tenha orado a Deus por uma resposta, por uma palavra, e Deus decidiu marcar essa manhã com você. Olha aqui para mim. Há 3 dias Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu quero compartilhar ela com você. Eu não sei como esse culto vai acabar. Eu não sei como vai ser o desenvolvimento dessa mensagem. Eu só sei de uma coisa: eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar para você. E eu queria muito que ao longo desses minutos você compartilhasse sua atenção aqui comigo, se livrasse de qualquer distração, porque é algo da parte de Deus para você. Amém? Vamos lá? Olha aqui para mim. Se você chega para um judeu e pergunta para ele qual uma das palavras mais marcantes na história da nação de Israel, certamente ele vai afirmar: Êxodo. Você pode dizer essa palavra comigo? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. Sabe o que significa Êxodo? Saída. Então uma das primeiras palavras que marcam a história da nação de Israel é uma palavra chamada saída. Saída. Êxodo. Saída. O que foi a saída? Por mais de 400 anos, Israel ficou como escravo no Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés para que através da sua vida aquela nação pudesse ser liberta. Deus levantou um homem para anunciar a mudança e a revolução. Quando Moisés chega no Egito, ele começa em um diálogo com aqueles que aprisionavam e cativavam ou colocavam em cativeiro a nação de Israel. E algumas pragas começaram a ser enviadas. E como última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Mas sempre há uma saída. Deus falou através de Moisés: diga para Israel que aqueles que passarem o sangue no umbral das portas, o anjo da morte passará e nenhuma vida do primogênito será ceifada. Olha aqui para mim. A saída aqui foi uma: sangue. E é interessante porque o que está sendo trabalhado, o que está sendo buscado, o que está acontecendo é: Israel precisa sair da escravidão. Precisam sair. Mas antes de sair, Deus mostra uma porta e diz: o acesso da saída não vai começar na vontade de vocês, vai começar no sangue sobre os umbrais, vai começar no sangue sobre as portas.
Porque o sangue é o que me dá acesso para tudo aquilo que Deus quer fazer na minha história. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que talvez a sua história tenha sido marcada até aqui por desfechos que você não esperava. Talvez uma palavra que você ouviu, talvez uma traição, talvez uma perda, talvez um sentimento de angústia, de ansiedade. Talvez os últimos dias da sua história tenham sido dias devastados pela angústia, e a única coisa que você deseja é uma saída e uma escapatória diante do dia mau. Porque nós queremos muitas vezes sair da pior fase. Mas deixa eu dizer algo: antes de você pensar na saída, Deus já está levantando alguém para te tirar de lá. Vou pregar isso de novo para você. Antes de você experimentar ou de pensar e desejar aquilo que é escapatória, os céus já estão gritando: eu já preparei tudo. Sabe o que é interessante? É porque eles estão presos, cativos, escravos. Mas Deus começa a mudar. Num cenário improvável, Ele diz: num cenário improvável de escravidão, eu vou começar a mudar as coisas. Aonde tem porta fechada, eu digo: a porta está selada pelo sangue. A porta está selada pelo sangue. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que muitas vezes, em uma condição desfavorável, Deus vai te dar recursos que mexam e que vão contrariar a realidade que você está. Não se assuste se nessa manhã você chegar naquele ambiente improvável e Deus já estiver marcado aquele ambiente de maneira diferente. Não se assuste se nos próximos dias Deus começar a mudar a sua história de uma maneira que você não esperava. Porque Deus trabalha de uma expectativa e de uma maneira diferente. Porque enquanto eles pensam prisão, escravidão, cativeiro, os céus estão gritando: sangue, 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 sangue. Como que nós vamos sair daqui? A resposta é uma: sangue, sangue, sangue. Como a minha história vai ser mudada? A resposta é uma: sangue, sangue, sangue. Será que tem alguém para receber essa boa palavra? O que eu estou dizendo para você é que o que vai mudar a sua história não são pessoas, não são recursos dos homens, mas o que vai mudar a sua história é o sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue é para casa, é para a família, porque Deus jamais vai deixar a sua casa desamparada se o sangue dele estiver lá. O sangue dele vai marcar a sua história. O sangue dele muda e revoluciona. Mas sabe o que é interessante? É porque desde o início você pega de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre fala sobre saídas. Sobre o quê? Sempre há uma saída. Quando tudo parece improvável, sempre há uma saída. Quando tudo parece que não está indo de bem aquilo que eu esperava. Gênesis capítulo de número 3, o texto que nós lemos, está no ápice de uma mensagem. E essa mensagem é um princípio chamado queda. Homem e mulher caíram, se alimentando do fruto que Deus havia dito para não se alimentarem. E sabe o que está acontecendo aqui? É justamente a parte onde Deus se revela no meio da queda. Onde Deus se revela no meio da queda. Olha aqui, o texto bíblico diz que quando Adão e Eva pecam, eles têm consciência que eles estão despidos. Quando eles têm consciência disso, eles procuram alguns ramos para se cobrirem e vão se esconder atrás de uma árvore. Atrás de uma quê? Te pergunto, a árvore é criação de quem? Estão tentando se esconder atrás de algo que foi criação de Deus? Como assim? É assustador, não é? Pois é, mas a gente faz isso todos os dias. A gente acha que a minha presença num culto de domingo já resolve tudo. A gente acha que um subterfúgio de um louvor no carro muda tudo.
Porque nós ansiamos coisas para serem subterfúgios, mas não para resolver. Olha aqui, eles estão nus, despidos, eles pensam, nós vamos nos cobrir. Mas quem disse que Deus queria cobrir? Deus quer tirar. Nosso problema é que a gente insistentemente sempre quer procurar coisas para esconder a nossa nudez. A gente acredita que um simples ato, um simples caminho, uma simples caminhada vai ser capaz de mudar e cobrir todos os meus erros. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: não há nada que você possa fazer pelas suas mãos que vai resolver um problema que somente Deus pode resolver. Olha aqui, o maior perigo é eu tentar fugir de Deus de quando eu deveria me apresentar a Ele. O maior perigo é eu tentar me esconder de Deus quando eu tinha que me reconciliar com Ele. O maior perigo é eu procurar na fuga um acesso a qual Deus não quer que eu esteja. Olha aqui para mim. Sabe qual é o melhor lugar para o pecador estar? É justamente na presença de Deus. Sabia disso? João, qual que é o melhor lugar para o adúltero estar? Na presença de Deus. João, qual é o melhor lugar para o homossexual estar? Na presença de Deus. Qual o melhor lugar para o mentiroso estar? Na presença de Deus. Por quê? Porque é somente na presença dele que há esperança em uma saída para o pecado. Nosso problema é que muitas vezes, como estrutura, nós queremos tirar aqueles que Deus quer dar acesso. O nosso problema é que a gente acha que a melhor resolução para o problema do pecado é fugir, enquanto a única solução de tratativa é estar na presença dele com um coração aberto para a reconciliação. Sabe o que os céus estão dizendo para você nessa manhã? Você escolheu o melhor lugar que você poderia estar, que é na minha presença. Você escolheu o melhor lugar que poderia estar, que é na minha presença. Por quê? Porque aqui você encontra uma saída, não uma fuga. Você encontra uma saída, não uma fuga. Olha aqui, tentaram se esconder, e Deus faz uma pergunta. Não é uma pergunta para ter informação, é uma pergunta para ter confissão. Aonde você está, Adão? Você acha que a resposta de Adão foi uma confissão? Não, foi uma justificativa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Por quê? Porque o ser humano tem essa ânsia em seu coração de sempre terceirizar a culpa para subterfúgios e nunca olhar para dentro de si. Continuo no adultério porque a culpa é da minha esposa. Continuo no homossexualismo porque a culpa é do meu instinto. Continuo roubando porque a questão é o desfavorável ambiente de acesso. E é uma palavra da graça sendo rasgada nessa manhã. Eu não quero justificativa, eu quero confissão. Eu vou entregar o que Deus mandou entregar nessa manhã. Chega de brincar com o pecado, chega de encontrar máscara para os erros. Se você não tomar uma decisão hoje, a sua casa vai ser destruída por causa desse pecado. Se você não encontrar hoje na graça uma porta de acesso, o seu casamento vai ser destruído por causa do pecado. Mas eu tenho uma notícia para você: a porta da graça está aberta e marcada pelo sangue. Quem quiser ter acesso, está na hora de entrar. Terceirizamos demais atitudes, estações e tempos que são nossa responsabilidade.
Todas as vezes que o coração do homem busca um subterfúgio, ele está dizendo para Deus: a sua saída para mim de nada vale, eu quero uma fuga. Escute algo: para todo Jonas sempre haverá uma embarcação para quando ele quiser fugir. Para todo Sansão sempre haverá uma Dalila quando ele quiser fugir dos seus propósitos. O nosso maior problema é que a gente brinca demais com a tentação, a gente brinca demais com o pecado. Você se lembra de Sansão? Sansão era nazireu. Era o quê? Nazireu. Nazireu nem podia tomar vinho. E o texto diz que quando ele enxerga Dalila, ele está numa vinha, ele é nazireu, ele não podia estar lá. Existem situações que nós mesmos nos colocamos. Mas sabe o que eu acho lindo do Evangelho? É que sempre há uma saída. Diga comigo: sempre haverá uma saída. Eu queria que você levantasse as suas mãos e eu quero ministrar algo sobre você. Eu quero ministrar algo sobre a sua casa. Há uma saída para esses sonhos que foram perdidos no meio do tempo. Há uma saída para esse casamento que parece que está fracassado. Há uma saída para esse pecado. Há uma saída. Há uma saída. E eu me responsabilizo pelo evangelho que eu estou pregando aqui nessa manhã. Eu me responsabilizo pela palavra que eu estou pregando nessa manhã. Se você não abandonar esse pecado, você vai ser destruído e consumido. Aonde estás? Aonde estás? Aonde estás? Aonde estás? É Deus dizendo: você está longe de mim. Aonde você está? Cadê você? Sabe o que é lindo? A pergunta de Deus é: Adão, aonde que você está? Porque eu continuo no mesmo lugar, eu não saí. Quem saiu foi você. Cadê você? Aonde você está? Cadê você? A voz de Deus está sussurrando nessa manhã para o seu coração: cadê você? Eu não saí do lugar, eu estou aqui. Cadê você? Olha aqui para mim. Adão, Eva, depois de experimentarem a sentença de Deus, são colocados para fora do jardim. E o texto bíblico diz que eles geram. E entre os filhos que eles geram estão dois: Caim e Abel. Caim e Abel. Mas há algo muito lindo, e eu quero ler isso com você. Coloca para mim, por favor. Por gentileza, coloca para mim. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Olha aqui, olha aqui. Eu estou pregando que sempre haverá uma saída. Caim, Abel, filhos de um casal pecadores. Mas olha o que aconteceu antes de Deus tirar Adão e Eva do jardim. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e para quem? Você se lembra do que eles tentaram fazer quando eles tiveram consciência do pecado deles? Pegar alguns ramos e tentar se cobrirem. Mas Deus já começa a pregar sobre a cruz e diz: isso aí não resolve. Esse problema só vai se resolver com sangue. Na consciência de Caim e de Abel, dos dois filhos desse casal, estava a consciência de que o sacrifício era a única maneira de se aproximar de Deus. Eu vejo muitas pessoas que, quando tentam expor sobre a oferta que Caim e Abel ofereceram, e dizem que a oferta de Caim de pegar coisas da terra, da agricultura, foi porque era aquilo que ele trabalhava. Olha aqui para mim, isso não tem fundamentação bíblica, porque o princípio ativo de sacrifício e de oferta havia sido instituído aqui.
era sangue. Então, quando Caim pega aquilo que faz parte do seu trabalho, ele está dizendo: eu vou ofertar para o Senhor o meu suor. Quando Abel pega um cordeiro, ele está dizendo: eu sei que eu sozinho não consigo, é somente o sangue. Sabe o que o texto bíblico diz? Que Deus se agradou da oferta de Abel, porque não é sobre o meu suor, é sobre o meu coração. João, o que o texto bíblico está dizendo? O texto bíblico está dizendo que eu só consigo me aproximar dele por causa do sangue, não é por causa das minhas obras. A gente precisa parar de pensar que nós vamos acessar a Deus por conta daquilo que eu faço. Você não consegue encontrar uma saída por recursos próprios. Mas eu tenho uma notícia para você: a resposta de Deus para sua casa, para sua família, para os seus projetos, para os seus sonhos, não está preso no que os homens dizem, mas está confirmado e projetado em algo muito maior: o sangue dele. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que a porta de acesso da saída para isso que te tem angustiado nos últimos dias não se resolverá com coisas terrenas, jamais. Mas só uma coisa pode resolver isso: o sangue dele. O sangue dele. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que eu não creio no sangue, é quando eu tento procurar uma fuga ao invés de uma saída. Só o sangue dele resolve algumas coisas. Sabe qual é o problema de Caim? É que ele quis se aproximar de Deus pelo seu próprio caminho. E tem uma coisa: pelo seu próprio caminho você não vai chegar até ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. O que é isso? Ele te colocou nesse caminho, ele te dá a vida, e você o conhece somente pela verdade da sua palavra. Não existe conhecimento dele diferente da palavra. Olha aqui. Eita, geração que gosta de ser pastoreada por youtubers, de pregadores com palavras belas, voz macia, que satisfaz o ego. Pode dizer uma coisa? Você só o conhecerá por causa dessa verdade através de Cristo. Você não o conhecerá pelos seus subterfúgios. Você só o conhecerá quando você colocar o seu coração para ouvir aquilo que Ele quer para a sua história. O desafio é que nós vivemos dias de Caim. O que são dias de Caim? De pessoas que acham que se chegarão a Deus por conta das suas próprias obras. Mas os céus estão gritando uma palavra nessa manhã. Quando você coloca o seu coração em expressar um verdadeiro louvor, os céus estão dizendo: há uma saída para você. Chega de lutar com as suas próprias forças. Há uma saída para você. Chega de lutar com as suas próprias forças. Você não vai conseguir sozinho. Sabe? Está na hora da gente colocar o nosso coração no que verdadeiramente importa e entender que o propósito dele está na verdade daquilo que eu entrego, na verdade da minha adoração a Ele. O nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias. Tem que ter verdade. Sem avivamento, que o nosso amor. Eu queria te convidar por alguns minutos, sentado como está, você levar o seu coração em adoração a Ele. Será que você pode? Corações com toda a verdade que há dentro de você, você pode adorá-lo. Que vale
bálsamo do céu para você que tem caminhado por essa verdade. Há uma graça de Deus para você que tem caminhado nessa verdade. Há uma palavra de Deus para você que tem caminhado nessa verdade. E essa palavra é: Ele não vai te deixar sozinho nos dias mais difíceis da sua vida. Não vai. Há uma saída sendo pregada. Há uma saída sendo anunciada. Qual é essa saída? É Jesus. É Cristo. Olha aqui. Sabe qual que é a condição da humanidade sem olhar para Cristo? É olhar para o futuro sem esperança. Mas quando eu tenho Cristo na minha história, alguém olha para você quando você está desanimado dos seus sonhos e dos seus projetos e te pergunta: por que você não parou aí? Por que você não desistiu aí? Por que você não desistiu do seu chamado? Por que você não desistiu dos seus sonhos? Por que você não desistiu daquele casamento? Por que você não desistiu daquela família? Por que você não desistiu? Por quê? A resposta é uma: é porque o meu futuro tem esperança, porque Cristo já está lá. Se Cristo já está lá, eu sei que para toda dificuldade aqui sempre haverá uma saída. Sabe de uma coisa? O ministério de Jesus sempre foi marcado por essa expressão: saídas. Saídas. Por quê, João? Porque esse evangelho aqui não é fuga para momento. Não. É uma saída permanente. O próprio texto bíblico diz, em João capítulo 6, versículo 38, que a própria jornada de Cristo começou com uma saída, quando Ele desceu do céu para cumprir a vontade do Pai. Por que eu preciso dele? Qual que era a minha condição sem ele? Projeta para mim Jó capítulo 9, versículos 33 a 35. Olha aqui. Olha qual que era a sua condição sem ele. Olha a oração de Jó: se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Olha o 35. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho eu não consigo fazer. Eu tenho uma notícia: ele desceu, e agora nós temos um mediador. Ele desceu, e agora nós podemos falar com ele sem medo. Ele desceu e ele disse: quando você quiser falar comigo, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que te vê em secreto vai te responder. Ei, Jó, os seus desejos foram plenamente estruturados nele. Ele desceu. Ele desceu. Ele desceu. E porque ele desceu tem uma saída. Porque ele desceu tem uma saída. Sabe de uma coisa? Ao longo do ministério de Jesus, ao longo dos dias do ministério de Jesus, que foram aproximadamente 3 anos e meio. Quantos anos? Quantos anos? 3 anos e meio aproximadamente. Jesus sempre apontou saídas. Jesus sempre apontou saídas. Sabe de uma coisa que eu me lembro? Coloca para mim, por favor, Marcos capítulo 4, versículo de número 38. Um dia, Jesus olhou para os discípulos e falou assim: passemos para outra margem. Ou seja, vai ter uma saída. Vai ter uma saída. Marcos capítulo 4, versículo de número 38. Jesus disse: vai ter uma saída. Enquanto eles estão na embarcação, olha o que diz o texto: os discípulos o acordaram clamando: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa que nós estamos aqui e vamos morrer. Sabe o que é isso? Na pior fase, no pior momento, eles não pensaram em Cristo como uma saída. Olharam para a fuga, e a fuga é a única resolução disso aqui é morte. Mas olha aqui para mim, olha o versículo 39, coloca:
Olha como Cristo sempre tem uma saída para as tempestades. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, se aquieta. E de repente o vento parou e houve calmaria. Jesus está trazendo calmaria para o seu coração. Você pensou em fugir? Eu sei que você pensou em parar. Eu sei que você pensou em abrir mão do propósito. Eu sei que você pensou em abrir mão do chamado. Eu sei que você pensou em abrir mão dos seus sonhos. Eu sei que você pensou em abrir mão dos seus projetos por causa das tempestades. Mas eu tenho uma coisa para dizer: no meio de cada tempestade, Deus já está trabalhando sem que eu veja. No meio de tudo aquilo que é empecilho diante da minha situação, Deus já está trabalhando além do que eu vejo. João, não acredito nisso. Não acredita? Te provo agora. Projeta para mim, por favor, Êxodo capítulo 14, versículo 21. A gente tem uma consciência de achar que quando esse povo que foi liberto do Egito, que o mar foi aberto, nós pensamos que foi porque Moisés pegou o cajado e bateu nas águas. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Olha o que o texto bíblico diz. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Olha aqui, esse é o problema. Moisés estendeu as mãos, e com um vento forte que estava vindo do leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. Olha aqui, eu tenho um mar, eu tenho um problema, eu tenho um empecilho. Sabe a única coisa que Moisés fez? Estende as mãos. O que é isso? Não perde o louvor diante do problema, estende as mãos. Não perde a adoração diante da situação improvável, estende as mãos. Não para de adorar no meio da dor, não para, estende as mãos. Isso aqui é profético para alguém. Já tem ali levantando a mão, olha ali levantando a mão. Olha o que Deus está dizendo: levanta a mão no meio do problema, levanta a mão no meio da dor, levanta a mão no meio da angústia. Por quê? Porque enquanto você está olhando aqui e pensando é problema, o céu já está gritando, já tem um vento soprando de lá para cá, já tem um vento soprando de lá para cá. Deus está dizendo: enquanto você não vê, eu já estou trabalhando naquilo que você não enxerga. Eu já estou trabalhando. Olha aqui, sabe o que o texto diz? Que esse vento faz com que as águas permaneçam abertas e o povo possa passar. Estão passando por quê? Porque um dia, sem entender, um doido falou pra gente vir pra cá, estendeu as mãos, veio um vento, abriu e eu tô andando. O que é isso? Eu não vivo por racionalidade. Nada explica a minha história, somente Ele tem o controle da minha história. Não era para eu estar aqui, mas Deus decidiu invadir a minha história e eu estou aqui. Não era para você estar aqui, mas Deus decidiu invadir a sua história e você está aqui, porque Ele está dizendo: sou eu que tenho o controle da sua história, sou eu que vou sustentar você, sou eu que... Será que você pode adorar a Ele por essa verdade? Sabe de uma coisa? Se você me perguntasse: João, você já pensou em parar? Quantas vezes? Quantas vezes? Se você me perguntasse: João, você imaginaria estar vivendo o que você vive hoje? Eu sei que para muitos podem ser pequena coisa, mas o que Deus já me permitiu viver até aqui não tem outra explicação a não ser milagres. Eu estava no voo voltando dos Estados Unidos para cá. Eu estava dentro de um avião. E Deus levou minha memória para um dia aonde eu estava na carroceria de uma Saveiro, com meu terno, minha gravata, minha Bíblia, com 14, 15 anos de idade, indo pregar em uma igreja em uma zona rural. Quase 40 minutos tomando poeira na cara,
Se você me perguntasse naquele dia: João, você imaginaria que você estaria aqui? Eu certamente te diria: jamais. Mas sabe de uma coisa? Eu decidi confiar com as mãos estendidas quando eu não via um vento leste vindo de lá para cá, porque tudo aquilo que eu não enxergava, Ele já estava abrindo. Sabe de uma coisa? Há uma palavra dos céus para você nessa manhã. Não desiste do propósito. Não está na hora de fugir, porque sempre haverá uma saída. Olha aqui. Sabe de uma coisa? O Evangelho me mostra que até mesmo nos dias mais escuros da minha vida, nas piores noites da minha vida, eu sempre posso decidir o que fazer. Olha aqui, eu estou dizendo para você que a vida de Jesus sempre foi marcada por uma expressão: saídas. Qual expressão é essa? Eu queria que você dissesse: saídas. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 30. O que nós temos aqui no capítulo 26 é um dia anterior à chegada da morte de Cristo na cruz do Calvário. E o texto bíblico diz que na última noite, antes de ser cravado em uma cruz, Jesus cantou um hino. É a pior noite, mas Ele cantou um hino. Sabe uma coisa que é linda? É que na pior noite de Jesus, Ele canta um hino. Ele lava os pés dos discípulos. Ele chama quem o traiu de amigo. Ele cura um soldado do exército inimigo que veio para prendê-lo. Orou por ele quando Pedro cortou a orelha. Jesus permaneceu firme no seu propósito e não evitou nada na pior noite. A pior noite. Não desista daquilo que Deus te entregou na sua pior noite, porque a sua pior noite antecede o seu propósito. Sabe de uma coisa? Projeta para mim, por favor, João capítulo 19, versículo de número 28. Projeta. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Somente até aqui. Vamos de novo? Agora com mais força. No 3. 1, 2, 3. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o texto dizendo: Ele não parou, mesmo no pior dia da sua história, porque a missão dele ainda não tinha acabado. Por que você quer parar, mesmo que a sua missão ainda não acabou? Sabe o que o Evangelho está me dizendo? É que ele decidiu permanecer quando tudo não estava favorável. Por quê? Porque a missão não acabou. E se a missão não acabou, eu preciso continuar. Mas a noite mal se levantou, continua. Mas o dia mal chegou, continua. Mas a desesperança chegou, continua. Sabe qual que é a palavra do Evangelho de Deus para você nessa manhã? É: continue. Mesmo que tenham te ferido, continue. Mesmo que você tenha pensado em desistir, continue. Mesmo que você tenha pensado em abrir mão, continue. Porque não é sobre você, é sobre uma missão. Não é sobre você, é sobre uma missão. E eu posso te dizer uma coisa: aquele que deu o projeto sustenta o projeto. Aquele que deu o propósito sustenta o propósito. Por que você pensou em parar de sonhar? Por que você tem pensado em parar de projetar? Para toda Ana sempre existirá uma Penina tentando diminuir a sua fé. Para todo José sempre haverá irmãos que duvidam e tentam impedir seu propósito.
Para todo Davi sempre haverá um Golias tentando intimidar. Para todo Neemias sempre surgirá um Sambalate para tentar parar a obra que Deus está gerando. Para toda Esther sempre haverá um Amã tentando destruir o seu povo. Mas eu tenho uma resposta para José, para Neemias, para Davi, para Esther. Deus permanece fiel quando tentam parar os projetos. Deus permanece fiel quando as pessoas tentam contra você. Sonhe, pode sonhar, pode projetar. Nunca permita que ninguém limite os seus sonhos, porque os sonhos que Deus coloca no seu coração sempre serão maior do que qualquer oposição. Diga comigo: a cruz é o lugar do propósito. Sabe de uma coisa? A Bíblia é sobre saídas. Mas teve um único lugar que não houve uma saída. Alguém olhou e disse: desce daí. Ele disse: eu não posso descer, eu preciso continuar aqui. Por que o Senhor não pode descer daí? É porque se eu sair daqui, não vai ter uma saída para minha igreja. Mas porque eu decidi permanecer aqui, há uma saída para você. Há uma saída para Maria. Há uma saída para o João. Há uma saída para Ana. Há uma saída para a family. Porque ele decidiu permanecer. Sabe de uma coisa? O texto bíblico diz, versículos de número 45 de Mateus 27, que eram 3 horas da tarde quando Jesus estava cravado na cruz. De repente, se tornou noite, trevas, 3 horas da tarde. Versículo de número 46. Jesus dá um brado na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você percebe que mesmo quando está nos lábios de Jesus uma pergunta, por quê? Ele diz: o Senhor ainda é meu Deus. Porque Ele não me deixa mesmo nas minhas dúvidas. Ele não me deixa sozinho mesmo nos meus porquês. Ele não me abandona mesmo nos dias sozinhos. Por quê? Porque dias sozinhos e solitários de perguntas é o céu dizendo: o propósito está sendo cumprido. João, ele gritou, e aí? Versículo 51. Pensaram, não vai ter resposta, não vai. De repente o texto bíblico diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, de cima para baixo. Por que não foi de baixo para cima? Porque poderiam dizer: foi mão dos homens. Mas porque foi de cima para baixo, era o céu dizendo: quando ele gritou que parecia sem resposta, um propósito estava cumprindo, o véu se rasgando. Por que o véu se rasgou? Não foi para Deus sair, não. Foi para a gente entrar. Foi para a gente entrar. E eu não consigo entender. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que porque Ele não abandonou a cruz, porque Ele não abandonou o propósito, há uma saída para a igreja. Por que você está pensando em parar, mesmo nos seus dias maus? Ele está dizendo: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, eu não te abandono, não. Leva-me ao lugar onde só você. Sabe por que você acessa esse lugar? Porque Ele não saiu da cruz. Te amo, meu papai. Será que você pode abrir o seu coração e louvar esse hino? Desse amor, e sem ti eu sei que vou
aqui para mim, olha aqui, olha aqui. Jesus nunca prometeu um trono para você e nem para mim, mas Ele sempre prometeu uma cruz. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Jesus olhou e disse: quem quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e me seguir. Sabe uma coisa? Ele diz: tem cruz, mas tem uma palavra: quem está com a cruz não para no meio do caminho, vai me seguir. Vai me seguir. Vai me seguir. Sabe uma coisa? Você se lembra qual que era a profissão de Jesus? Hã? Era o quê? Carpinteiro. Eu imagino Jesus na carpintaria, batendo prego. E o coração dele indo para o propósito. Cruz. Sabe de uma coisa? Na cruz, ainda pregado, Jesus olhou para sua mãe e para um discípulo chamado João e disse: mulher, eis aí seu filho. Homem, eis aí a sua mãe. Por quê? Porque a cruz também é sobre famílias. Posso dizer algo para você? Sua família vai ser alcançada por causa da graça. Há uma saída para sua casa. Há uma saída para os seus. Olha aqui. Sabe uma coisa linda? Levíticos capítulo de número 16. Diz o texto bíblico que o sumo sacerdote, ele só poderia sair do lugar do sacrifício. Só poderia sair do lugar do sacrifício quando o propósito tivesse sido cumprido. E olha que lindo. O texto bíblico diz que ele foi crucificado e 3 dias depois ele saiu do sepulcro. Saída. Ele saiu de lá. Sabe o que significava o sumo sacerdote em Levítico 16 sair? Significa que a oferta foi aceita, que o propósito foi cumprido. Quando Jesus sai do sepulcro, é o céu dizendo: de uma vez por todas, o único sacrifício, aquele que é mediador, cumpriu o seu propósito, podem sair. Quando ele saiu de lá, você e eu também estávamos saindo. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Talvez você tenha chegado até aqui sem entender o porquê. Mas eu sei o porquê você chegou aqui. É porque você precisava acessar uma saída. Você não podia continuar da mesma forma. Ele te trouxe aqui para te dar uma saída. Talvez só você e Deus saiba a maneira como você chegou nesse lugar hoje. Quantos problemas, quantos dilemas. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: a porta da graça está aberta para te dar uma saída.